Então não posso, hipótese alguma, parar de investir no Mato Grosso para que possa quitar o juro como os servidores, ou seja, os sindicalistas querem. Na verdade, eu disse o seguinte, aqui na meia dúzia de sindicalistas estão só mamando na teta do governo. Se o governo tenta quebrar a nossa espinha, se ele tenta colocar para a comunidade que nós somos aquilo que ele diz e que não é verdade, a comunidade, por outro lado, tem reconhecido o papel do educador. Eu sou de uma cidadezinha chamada Açaí, no Paraná, e cheguei em Barra do Garças no dia 7 de fevereiro de 1987. Eu cheguei em Barra do Garças em janeiro de 1990. Vim para Barra por questões de trabalho. E 14 anos que não tinha concurso no Rio Grande do Sul, né? Aí apareceu a oportunidade de Mato Grosso. Aí eu vim para cá, ganhando lá 1,5 salário no comércio. Eu fui receber 13 salários mínimos na época no magistério aqui em Mato Grosso. A perspectiva que estava aberta era justamente o Mato Grosso e eu acabei vindo justamente para cá, né, também. Nesse sentido, porque existia bastante espaço, né, e bastante vaga também para a gente poder trabalhar. Eu nunca pretendi ser professora, muito pelo contrário, achava uma missão árdua demais, era difícil demais da conta. E gostei. Comecei, então a gente estudava à noite, e pela manhã dávamos aula. Olha, eu já tinha a questão da militância, na época a gente fazia parte do grupo de movimentos de jovens da Teologia da Libertação. E era em plena ditadura militar, né? E nós tínhamos, na época, muita ligação com Dom Pedro Causadáliga. Tinha o padre Teixeirinha aqui, que tinha essa ligação com ele. E ele vinha, né, nos movimentos, principalmente nas madrugadas, escondido. E a gente fazia esse trabalho, essa militância. E fazíamos um trabalho nas escolas, com os encontrinhos, com gincanas, com o encontro de jovens. Bom, para a militância mesmo de sindicato, foi também assim, né? Foi no improviso, vamos dizer assim. Nós tivemos uma reunião com o secretário de Educação na época. Não lembro nem o nome dele, só sei que ele era agrônomo, não tinha nada a ver com educação. Fizemos uma reunião aqui no Eronides Araújo, na Escola Eronides Araújo, e após a reunião que tivemos com ele fez toda a explanação, como é que seria o projeto dele. A presidente da AMP, né, a senhorinha, nos chamou para fundar a Associação de Professores em Barra do Garças. Aí fomos eleitos, Dona Zélia Diniz, a Deusila como presidente, Dona Zélia como tesoureira e eu como secretária. E assim começou. Foi um período em que a gente começou a se articular e ingressar junto ao sindicato também, porque a gente já tinha uma história de luta que vinha do Sul. E essa história de luta nos fez imediatamente, mesmo sendo interinos, se filiar no sindicato, que era a nossa representação. Não tínhamos direito a 13º, não tínhamos direito a uma carreira, não havia ainda concurso público, né? O primeiro concurso público foi em 1980. Era atrelada, como a gente diz, né? A AMP, em Mato Grosso, o prédio era alugado e o Estado é quem pagava o prédio, quem pagava a luz, quem pagava a água. Era como se fosse um órgão do governo, não tinha independência, vamos dizer assim.
E na época também, o funcionário público não podia ser sindicalizado. Ele tinha que calar-se, né? Tinha que ser do governo, não podia dizer contra. Mas aí foi sendo conquistado esse espaço, né? Depois nós mudamos em assembleia para, que era AMP, PMUD, depois mudou para AMP, né? E, por último, já não mais na nossa gestão, passou a ser Sintep. Olha, eu lembro que em março de 87, com quase um mês que eu estava aqui, eu fui participar de uma manifestação, havia uma greve, e eu lembro que a minha primeira participação no sindicato foi carregando uma faixa, né, de reivindicação de melhores condições de salário. Olha, depois dessa primeira participação nossa, que era uma comissão provisória, nós fizemos eleições várias vezes, outras colegas que assumiu. Até porque o preconceito era muito grande, eu era divorciada, né? Imagina uma divorciada ser líder das professoras de Barra do Garça. Então isso era uma afronta, né? Então acho que eu fui eleita, acho que era terceira ou quarta presidente. E com a luta, né, já da associação, da AMP, nós conquistamos, inédito, né, no país, a gestão democrática, que era a eleição, né, dos diretores, dos coordenadores da escola, e também 50% de hora atividades. Então, a gente trabalhava 20 horas em sala de aula, 20 horas com hora atividade, e dentro desse processo, a valoração salarial, por exemplo, ela chegava em até 10 salários mínimos no período. Depois é que começou a ficar mais complicado, né? O salário era bom, mas a questão do atraso de pagamento, 3, 4, 5 meses. Então, nós viemos em fevereiro, começamos a trabalhar início de março, mas fomos receber o primeiro salário só em agosto. Então, todo esse tempo a gente viveu aqui, né, de ajuda dos colegas, com o fundo de garantia. Meu primeiro salário eu ganhei depois de 7 meses. Eles erraram o segundo contrato meu, eu recebi só o outro ano. Isso significa 1 ano depois. Ainda nunca me esqueço quando o pai dizia para mim, eu falava para ele, poxa, eu preciso de dinheiro para sobreviver, né? Além de a gente poder pegar outras bico, a gente chamaria de bico, algumas questões, né, para a gente poder sobreviver aqui. Aí o pai dizia para mim, o que tu está fazendo aí? Volta para o Rio Grande. Aqui ainda eu tenho casa, tem comida e tu pode trabalhar na roça comigo. Foram 2 momentos em 89, nós tivemos praticamente 60 dias de greve, em que historicamente a gente teve que fazer vaquinha para comprar comida, porque boa parte dos profissionais estavam há mais de 6 meses sem receber, e nós tivemos um trabalho muito intenso nesse sentido para poder ajudar a alimentar os companheiros, né? Acredito que 150, 200 pessoas almoçavam no sindicato praticamente todos os dias durante 60 dias. Então o sindicato fazia várias atividades, de ir para a praça pedir alimentação, de fazer atividades, de pegar pessoas que sabiam cantar, fazíamos seresta, organizávamos bailes, momentos culturais, saraus nas praças e até arrecadávamos alimento para poder mesmo os profissionais da educação e outros funcionários também ter a questão da alimentação. Os pais faziam seus donativos, levava, o comércio levava. Naquela época tinha o lanche, nós merendávamos na merenda da manhã e na merenda da tarde, aí não tinha almoço em casa. Então era a forma da gente sobreviver naqueles primeiros meses, né, enquanto eu não recebia o salário. Nós não tínhamos data de pagamento, nós não tínhamos, ia se passando. Então nós tínhamos luz cortada, água cortada, porque nós não recebíamos. E o governo tirava
a assistência dele, que é de dar luz nas nossas casas, fornecimento de água também. De forma que eu quero dizer ao povo mato-grossense, sobretudo aqui da região do Araguaia, de que a minha preocupação é com toda a população mato-grossense. Tenho respeito com os servidores públicos do Mato Grosso, estão pagando um bom salário, pagando em dias. Nós, na época, tivemos uma inflação de mais de 30% ao mês. Depois de uma greve de mais de 40 dias, ele passou na Assembleia Legislativa 2% de aumento salarial. Durante o governo dele, de 91 a 94, nós não tivemos eleições diretas para diretor de escola. É a única interrupção do nosso processo desde 1987. Então você tem 87 a 91, daí de 91 a 94, no governo dele você não tem esse processo. Ele governou através de interventores nas escolas, tanto que nós tivemos que fazer muitos enfrentamentos em relação a isso. E só vamos recuperar as eleições diretas em 1995. O que aconteceu? Nós, por decisão do sindicato que nós tomamos, vamos manter a gestão democrática. Nas escolas, o que nós fizemos em primeiro lugar? Encaminhamos todo o processo da eleição normal. Tá? O que aconteceu quando nós encaminhamos e nós mantivemos a eleição? Primeira coisa, qual foi o primeiro ato que eles fizeram com nós? Foi justamente proibir. Então eles ameaçaram nós. Inclusive, ameaçaram de diversas maneiras. Uma delas foi até via rádio, a outra foi distribuindo entre palavras e no meio do próprio povo da época, eu me lembro nos bairros eles faziam isso, que se alguém iria sair pela rua, eles podiam prender as pessoas e se vir para a escola naquele dia. Tanto quanto, que incrível que pareça, no dia da eleição que nós tivemos, as ruas parecem que estavam vazias de Barra do Garças. O que aconteceu depois que nós encaminhamos eleições, com urnas, com tudo? Simplesmente a polícia baixou na escola. Baixou na escola e veio recolher tudo. E nós não deixamos, em primeiro lugar. Nós simplesmente asseguramos, tentamos impedi-los até, né? Tivemos que correr, esconder, porque a polícia atrás mesmo da gente. Era nós chegar na escola com a urna para fazer eleição, os pais, uma fila quilométrica, os pais lá presentes, que gracinha, os alunos e a polícia atrás. E nós corria da polícia, claro. E as lideranças principalmente, né, que era para não deixar marcas. Aí, por fim, nós conseguimos, parece que uma eleição em uma escola. E tivemos que correr para Agaças, porque a polícia estava pegando mesmo. E o pessoal ligava e dizia, cuidado que a polícia está chegando aí em tal escola. Aí nós corremos todo mundo para Agaças, escondemos o nosso presidente lá, até, né, chegar às 5 horas, que terminava o período de eleição. Mas mesmo assim, porque a gente queria fazer uma eleição para valer como jurisprudência, né? Mas aí não deu certo. Não valeu. E aí nós ficamos frustrados, claro, porque foi uma guerra. Pensa uma guerra. Levavam, puxavam de volta, e era uma confusão que se instaurou. Botaram num cara, nós ia lá, puxava de volta, as urnas de volta, então foi a maior confusão. Mas nós enfrentamos dentro das possibilidades. Cara, nós podíamos ser presos naquele momento junto, podia ser. Nós acabamos indo para a delegacia, é verdade. Mas assim, foram momentos assim, muito fortes, porque aí você via a união da categoria, o grupo parava, radicalizava, fechava as escolas, a gente ia lá, fechava o portão, botava cadeado, ficava lá na frente e enfrentava mais o grupo da resistência, né, dos professores que não queriam paralisar. Porque eles sabiam que eles tinham que fazer algumas ameaças e efetivar essas ameaças, chamar para responder, para amedrontar os outros. E eles fizeram de fato. Tanto quanto que eles vinham na casa ameaçar, eles vinham com o advogado na casa e não sei o quê. Eles fizeram o que eles tinham direito naquele período. E a comunidade, ela via retorno nesses movimentos. Então não era uma situação assim de que o sindicato ele lutava apenas pela questão salarial. Não, era pela qualidade da educação como um todo. Bom, se eu tenho qualidade na educação, eu também trago coisas boas para as famílias. E as famílias, elas se sentiam envolvidas nisso. Em função a quê? Porque o professor, ele tinha uma representação muito grande dentro da comunidade, no bairro onde ele morava, né? Então ele era um líder. E essa liderança se manifestava muito também.
Então, o respaldo que a gente tinha da comunidade era muito grande durante esse período. Está discutindo com a comunidade e está garantindo mesmo essa gestão, que é um caminho muito maior que isso. Ele estava apenas começando, engatinhando, e a gente não pode deixar, se a gente fosse comparar com uma criança tão nova ainda, está morrendo já nesse momento. O que a gente pensou? Bom, nós temos que velar a gestão democrática. Morreu na escola. Jaime Campos matou ela. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos caixão. E descemos, né, com marcha fúnebre, tocando aquelas músicas e fazendo protesto pela rua também. E fomos em direção justamente para onde é que é hoje o Cefapro, né, onde é que era a antiga superintendência na época. O caixão foi colocado, ainda tinha papel crepom roxo em redor e tinha uma flor amarela assim no lado lá do prédio. E aí vela foi colocada. Quem diz que os que estavam dentro do prédio queriam sair por essa porta porque estavam com medo do caixão, porque simpatia e superstição, eu sei que tinha um monte de coisa, então não queria passar. E nós ficamos lá velando ele. Mas nós recebíamos assim muitas ameaças de morte, né? Às vezes nós íamos para fechar o banco BEMAT, que é onde se vinham os vencimentos, e naturalmente iam os policiais, com cacetete, com empurrões, mas como a maioria também eram os nossos alunos, eles eram muito condescendentes conosco. E ao mesmo tempo, como a maioria, né, que trabalha na educação até hoje, mas naquela época ainda muito mais, éramos mulheres, então os políticos, né, mais tradicionais da cidade iam até nos meios de comunicação, falavam que nós éramos prostitutas, né, e o próprio governador à época, Júlio Campos, dizia que nós éramos mal amadas, né, não éramos bem casadas, que por isso que nós estávamos fazendo greve, porque não tinha homens que nos sustentassem. A forma que eles ameaçavam, uma delas eles diziam para mim, bom, você ainda não é efetivo, porque já tinha feito concurso passado, né? Você não é efetivo, você não vai assumir concurso, o que você está fazendo aqui? Volta para o Rio Grande, aquelas baboseiras que eles falavam naquele período. Você te cuida, pode acontecer alguma coisa, aquelas conversas que eles faziam daquele jeito, né? Desse estilo. E em momentos nós tivemos alguns companheiros que foram agredidos por policiais, né? Nós tivemos o companheiro Clóvis, que teve como se fosse um chucho, não sei, nas costas dele, num movimento que a gente estava em Cuiabá. Se não me engano, foi a época que a polícia colocou os P2, né, porque a polícia fica paisanos junto, né, na passeata. Então foi Carlos e teve mais outro companheiro, não sei se foi Reginaldo Barato, se foi Flávio, que também foram estiletados na passeata. Chegou aqui marcado de perfurações da polícia. Só que você não pode dizer que era a polícia porque não estavam fardados. E você não sabia quem, naquele empurra, mas eles foram assim, ameaçados, né? Filma aqui, ó. Olha aí a camisa aqui, ó. Eles matam! Eles matam! Eles matam! Enfiavam a faca e cortavam para dizer que isso estava acontecendo no próprio movimento e que eram integrantes do movimento que estavam provocando isso. E tivemos também uma greve de fome nesse momento. 3 companheiros fizeram greve de fome, que foi o Clóvis, que hoje é superintendente da diversidade, da formação em Cuiabá. Teve o Júlio César, que depois foi presidente do Sintep, e o Joãozinho, que depois acabou falecido. E, além disso, né, coincidência ou não, nós tivemos 2 fatos muito marcantes para nós, né? Quando a professora Carmen Lúcia era presidente do sindicato, em 6 de maio de 88, ela teve um sequestro, né? Ela foi sequestrada
E um ano depois de nós termos tido uma greve muito difícil, com muitos entraves com o governo, nós tivemos o assassinato do professor Márcio Carbone, que até hoje é um crime que não foi solucionado. Eu estava retornando do Pontal do Araguaia, eu dava aula no Pontal, uma das escolas no Pontal do Araguaia, peguei carona com um amigo meu, que era vereador na cidade, né, o Dema. Chegando aqui na porta de casa, os bandidos nos pegaram. E eles me jogaram no banco de trás do carro e saiu na toda. E eles me levou, né, o Dema ficou aqui, caído, e eles me levaram rumo a General Carneiro. Eles me tiraram do carro, saíram da pista, né, me tiraram do carro, me deixou caída no chão. E xingavam muito, falavam muito palavrão. A tortura psicológica é violenta. Aí nisso um sentava nas minhas costas e eu tentava conversar com ele. Escuta, eu sou mãe de família, eu sou professora, vocês sabem o que vocês estão fazendo? Foi uma coisa rápida e nesse momento nós paramos as aulas na cidade, né? E o prefeito, na época era Carolino Gomes, ele tinha um helicóptero e a gente conseguiu que ele colocasse esse helicóptero à disposição, a polícia, o exército. Aí entraram numa outra fazenda, aí eles tiraram o meu vestido, me amordaçaram, amarraram minhas mãos para trás e me deixaram trancado no porta-mala. E foram embora. Aí eu fui me batendo, né? Consegui desamarrar as mãos, tirei a mordaça da boca, eu consegui sair por dentro do carro. Tirei aquele tampão, né, que tem, e saí. Quando eu procurei minha roupa, cadê minha roupa para eu ir embora para a cidade? Não tinha. Aí eu peguei o feltro, que tampa o pneu do carro, coloquei na frente, peguei minha sacola de livros, porque eu estava voltando da escola, né? Aí eu peguei a sacola de livros e o feltro e fiz o sentido contrário. Eu imaginei, bom, se para cá é a fazenda, para lá é de onde eu vim. Cheguei na pista, estava passando na caminhonete, pedi socorro, o rapaz, chama Sebastião, nunca me esqueci o nome desse moço. E falei para ele me levar para casa, eu sofri um sequestro. Aí chegando aqui na Barra, ali mais ou menos, naqueles postos de gasolina que tem hoje, estava a polícia, né? Aí quando eu estava chegando, o moço falou assim, a senhora quer ir para sua casa ou a senhora quer ficar com os policiais? Eles estão ali. Aí eu falei, não, me deixa com eles, porque eles devem estar me procurando, minha família deve estar me procurando. Olha, a polícia não desvendou, né? Então até hoje a professora não sabe quem de fato que sequestrou, quais os motivos, né? O que levou, por que isso aconteceu, né? E até hoje eu fico a me perguntar por que aquele processo não foi para frente, por que ninguém nunca deu resposta, né? Houve muitas conversas na época de políticos, que, por exemplo, a gente subia num carro, colocava um carro no meio da rua, a gente subia na carroceria e discursava. E falava que o Bemate tinha sido roubado. E a gente era muito corajosa ou ingênua, sei lá. Mas a gente abria a boca, denunciava mesmo. E foi assim, após uma greve muito pesada que nós tivemos, de muito combate, uma semana depois, tipo assim, você volta para a sala de aula, esfria, uma semana após teve o sequestro. E lembro só da Carmen já solta, né, e sentindo os problemas do que isso significava e que recados estavam dados a todos nós, tendo em vista um ato desse, né? À época, evidentemente, que isso causou um alvoroço danado, né? E representou para a gente um atentado às lutas democráticas, evidentemente. E coincidência, para nós naquele momento, era muito forte, porque a mesma data do sequestro da professora Carmen foi a data também do assassinato do professor Márcio Carbone. Meu grande amigo, excelente professor, exatamente dia 6 de maio, um ano depois, após uma greve, teve a morte de Márcio, que também até hoje não se respondeu. Olha, para nós que éramos do movimento, nós achávamos que tinha alguma coisa ligada, porque ele era bastante combativo, né? Era uma pessoa que
por ser uma pessoa muito carismática, também muito da luta, as pessoas gravitavam muito em torno dele, né? Agora, para a sociedade, para os meios de comunicação, a imprensa escrita, falada, colocava porque ele era um rapaz homossexual e tinha um relacionamento assumido publicamente com outro rapaz. Então, os meios de comunicação, todo momento, colocava, principalmente na imprensa escrita, como se ele fosse, um motivo fosse por conta dessa questão de pessoal e como se ele fosse culpado da própria tragédia. Sempre tínhamos a participação nesse evento, né? Aniversário da cidade. E era uma forma, por exemplo, de poder denunciar para a sociedade o que é que nós estávamos passando naquele período. E o povo não queria nos deixar entrar na avenida. E nós tentando entrar. E a organização do desfile não nos permitia. Dá para deixar que nós fôssemos logo depois da escola grita? Tem as prioridades para esse trabalho. Vocês fecham depois da estrada do governo da cidade, nós trazemos as crianças. E com muita dificuldade nós entramos, negociamos e entramos. Mas aí o grupo já tinha se organizado com camisetas, com faixas, com cartazes, e aí a gente invade, porque foi uma forma de chamar a atenção da sociedade. Né? Porque se esperássemos no final, o dia já era quente, né? Ou geralmente chove nesse dia, então o impacto não seria tão grande. Então teríamos que entrar no meio para chamar atenção, para a gente se fazer ouvir. E o governador Jaime Campos veio, né? E nós estávamos em paralisação. Então nós fizemos, na época eu estava inclusive com o tornozelo quebrado, e nós descemos a avenida, nós íamos descer depois que passava o desfile para fazer a nossa manifestação ao governador do estado, que estavam sem salário e paralisados. Na hora que nós adentramos a avenida, veio eles estavam desfilando também, o DR colocou os cavalos, tem até alguma foto, não sei se tem lá, que eu estou na cadeira de rodas descendo, o pessoal empurrando, aí tem um cavalo bem assim em cima, né, para tentar nos impedir de descer a avenida. Aí eles colocaram a tropa de animais para nos impedir, porque sabia que a gente ia estar nos pés dos cavalos, vamos dizer assim. E nós fomos assim mesmo, e os cavalos, né, defecando, e a gente pisando nas fezes dos animais. Aí a comunidade ficou, acho que aí ela achou que foi abuso demais, né? Por isso que ela reagiu a nosso favor, e foi muito bom. Não vamos aceitar, o cavalo está impedindo. Pode ir mais para frente. Pode ir mais para frente. Vou segurar um pouco. Não era uma meia dúzia de professores, eram muitos professores. E aí a comunidade ficou mais atenta ainda pelas denúncias que a gente vinha fazendo, por aquilo que o Estado vinha cometendo dentro da questão educacional. Fila de soldados assim, e nos impedindo de entrar. E nós fomos, a gente empurrava eles com o peito assim, sabe? E eles afastando e nós avançando. Aí quando a gente achou que era impossível, porque eles estavam armados, com armas e tudo enfiado na gente, a comunidade entrou na avenida. Aí foi bonito. Pega a sete, pega a sete.
sociedade reconhece seus educadores, nos emociona. Porque aí a vitória já estava ganha, né? Porque foi quando a tropa de choque teve que sair da avenida, porque o povo invadiu. O povo invadiu e descemos todos para passar em frente ao palanque, porque nós estávamos mais acima, né? Aí, sabe, aí eles viram que tinham perdido. Porque eles iam perder volta, ia perder tudo, né? E quando conseguimos chegar à frente do palanque, o governador tinha saído correndo, né? Por motivos de segurança, provavelmente. Mas mostramos a nossa força de dizer, olha, a gente precisa fazer um enfrentamento para mostrar qual é a nossa situação. Nós conseguimos, naquele momento, já em 98, o nosso plano de carreira que está em vigor até hoje, né? Com 1/3 de hora atividade, que agora que a nação brasileira conquistou, né? Com a gestão democrática com a 7640 totalmente consolidada, com a lei 049/98, que foi a lei da gestão mesmo do Estado, enquanto que seria a educação, pensando já num sistema único de educação, que foi o primeiro, que hoje se formata no Plano Nacional de Educação, que é o Plano Nacional Articulado. Então, nessa época, foi uma época assim, de grandes ganhos. Então, assim, foi o auge das nossas conquistas. A gestão democrática, a eleição para conselhos, questão da merenda escolar também. Nós buscávamos uma educação que pudesse ser emancipatória, autônoma, com cidadãos críticos, bem formados, com capacidade de politicamente agirem para transformar a realidade, para se transformarem. E entendíamos que nós só poderíamos pensar em salários, pensar quando nós estivéssemos no movimento. Na hora que nós estivéssemos em sala de aula, nós tínhamos que dar o melhor de nós e fazer a educação com qualidade independente de governo. Que nós tínhamos que fazer isso, porque éramos funcionários do povo e não de governo A, B e C. Eu acho que de alguma forma interfere enquanto mãe, né? Às vezes a sua ausência em casa. Talvez isso tenha deixado alguma coisa. Embora os meus filhos sempre acharam que estava tudo ok, né? Nunca reclamaram, não. Hoje eu faço essa avaliação. Tivesse que fazer tudo de novo? Oh, com certeza. A gente teria uma outra visão, teria um outro olhar, iria consertar aqueles erros que a gente cometeu durante esse período, mas em nenhum momento iria arredar de tudo aquilo que a gente buscou, que lutou, para conseguir dizer, eu sou um profissional da educação. Só valoriza, só sabe o que é uma luta sindical quem faz parte, quem está lá dentro, quem sente na pele, quem tem esses ideais. Porque você vê as coisas de fora, é uma visão. Você está dentro da diretoria, como participei de anos e anos da diretoria, né? Você estar na diretoria, você participar dos movimentos, é outra vida, é outra vivência, é outra experiência. Olha, ainda angustiante, porque a gente gostaria que as coisas estivessem melhor. Ainda angustiante. Mas, assim, de satisfação também, da gente ter conseguido tanto. Quando a gente vê outros estados que ainda não conseguiram, né, isso nos angustia. Mas, assim, com prazer de estar falando sobre tudo isso, né? Porque a gente sabe que outros virão para continuar conquistando, com certeza. E a gente, no que puder, vamos estar contribuindo, falando, rindo. E eu tenho muito orgulho de ser professora. Tenho muita saudade da sala de aula.
é o que eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer e que me alimenta todo dia. Então, ser professora para mim é isso, né? É se inteirar com o outro, é cuidar do outro, é querer o outro, é amar o outro e é viver bem com o outro. Então, quando você vê uma criança aprendendo, quando você vê uma criança lendo, uma criança escrevendo, uma criança produzindo, nossa, é um mérito muito grande. E saber que eu estou ajudando a construir um pouquinho mais de cidadania, de participação, de discussão coletiva,